pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo da semana sobre redação. Nessa reta final de estudos e preparação para o Enem, é importante concentrarmos os nossos esforços para revisar aquilo que foi aprendido ao longo do ano e, claro, tirar as possíveis dúvidas que tenham ficado. Pensando nisso, o vídeo de hoje mostra para vocês como preparar citações para utilizar na redação do Enem. E aí, você tem dúvida em relação a isso? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Então, para planejar as citações para utilizar na redação do Enem, é importante que a gente saiba quais são os tipos de citações. E elas podem ser de duas formas. Diretas, quando você pega exatamente a fala do autor, aquilo que estava na obra do autor, e coloca no seu texto. E aí, é importante lembrar que elas devem vir sempre entre aspas duplas. E, lógico, acompanhado do nome do autor. Ou, essa citação, ela também pode ser indireta, quando você pega a ideia do autor e coloca no seu texto com as suas palavras. Nesse caso, não é preciso utilizar as aspas, mas lembre-se de colocar sempre o nome do autor. Não vai esquecer a fonte, né? Agora que nós já sabemos quais são os tipos de citação, é hora de lembrar o que pode ser utilizado para fazer as citações. E aqui nós temos um leque de oportunidades. Pode ser um livro, um filme, uma série, um documentário, uma música. Pode usar a sua imaginação e criatividade. Mas lembre-se sempre de utilizar uma citação que converse com o tema que está sendo discutido. Além disso, sempre que utilizar a citação, recorde-se que é necessário explicá-la. É preciso contextualizar ela dentro do seu texto. Lembrando dessas dicas, pronto! Pode utilizar sua citação à vontade, seja ela para iniciar, concluir ou desenvolver o seu texto. Agora chega de enrolação e vamos para a parte prática. É hora de vermos exemplos de citações que podem ser utilizadas na redação do Enem com base em diferentes temas. Vamos lá? O primeiro tema escolhido foi educação. Irei apresentar para vocês 3 citações que podem ser utilizadas na redação do Enem com essa temática. A primeira é de Nelson Mandela e diz o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo. A segunda é do nosso grande educador Paulo Freire e ela diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E para finalizarmos, a terceira citação, também de Paulo Freire, diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. O segundo tema abordado foi desigualdade social. E para iniciar, eu trago uma frase do geógrafo Milton Santos. A frase diz o seguinte: existem apenas 2 classes sociais, a dos que não comem e a dos que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Depois, temos também uma frase de Marx, que diz o seguinte: a sociedade divide-se cada vez mais em 2 campos opostos, em 2 grandes classes, em confronto direto, a burguesia e o proletariado. E agora, para mudar um pouquinho das outras, eu trago o exemplo de uma música, a música Desigualdades Sociais, de Rantiers. O terceiro tema escolhido foi sobre preconceito. E aqui eu novamente inicio com Paulo Freire, que diz o seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Depois, temos um pensamento de Giacomo Leopardi, que diz o seguinte: nenhuma qualidade humana é mais intolerável do que a intolerância. E finalizando com a música Ninguém é Igual a Ninguém, de Engenheiros do Havaí. Agora pensando se o tema da redação for sobre internet ou tecnologia. Temos aqui um dos pensamentos de Zygmunt Bauman, que diz o seguinte: tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Ou também um pensamento de Manuel Castells, que diz o seguinte: a internet é muito mais que uma tecnologia, é um meio de comunicação, de interação e de organização social. E como exemplo de música, temos a música de Pitty, Admirável Chip Novo. E o nosso quinto tema é sobre meio ambiente. Temos um pensamento de José Ortega. Ele afirma o seguinte: eu sou o que me cerca, se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo. E temos também um pensamento de Sêneca, que diz o seguinte: para a ganância, toda a natureza é insuficiente. E para finalizar, a música Refloresta, de Gilberto Gil. Agora que nós já vimos alguns exemplos em diferentes temas, vamos ver um exemplo propriamente dito na prática de como utilizar uma citação na redação do Enem. Esse exemplo que eu vou apresentar para vocês é uma introdução de uma redação nota 1000 do Enem de 2021. Vamos ver? Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante, marcada pela miséria.
Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre na atualidade. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Nesse exemplo, vemos que o autor utilizou-se da obra de Graciliano Ramos, do livro, para fazer uma citação de forma indireta da ideia do autor tratada nesse livro. Ao seguinte, ele fez a contextualização, trouxe então de que forma que essa citação conversa com o texto que estava sendo discutido. Então é isso, galera. Só para lembrar que essas só são algumas das inúmeras possibilidades que temos de fazer citação. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso na redação de vocês, sucesso com as citações. Um abraço e até o próximo vídeo.